Nossa meditação de hoje é a respeito da multiplicação dos pães. Há algum tempo nós estivemos aqui falando a respeito da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E naquele momento nós nos lembrávamos que Jesus, o Espírito mais perfeito que veio à Terra, aqui esteve com o objetivo de trazer para nós ensinamentos, exemplos, capazes de nos ajudar na nossa transformação moral, capazes de nos conduzir mais rapidamente à identificação com a lei de Deus. Ele não tinha um objetivo de realizar feitos materiais. No entanto, por ser um Espírito perfeito, é puro amor. E jamais ele deixou de atender a quem o procurasse, seja trazendo angústias, aflições, questões morais, seja trazendo dores, dificuldades materiais. Então, por misericórdia, por compaixão, Jesus sempre atendeu, sempre acolheu o sofredor. Então, a transformação da água em vinho foi um fenômeno natural e tinha por objetivo solucionar um problema do mundo material para a família que naquele momento passava por um transtorno. Outras circunstâncias serão também realizadas em função de necessidades materiais. A multiplicação dos pães, em princípio, visa a satisfação de uma necessidade física ou fisiológica, que é a fome. Mas vamos pensar então um pouquinho a respeito dessa passagem. Será que, mesmo agindo no campo das necessidades materiais, Jesus não estava deixando ensinamentos para a progressão moral do espírito? Vamos pensar então um pouquinho a respeito disso. Quando abordamos o Evangelho, ou os Evangelhos, nós vamos encontrar os 4 evangelistas trabalhando esse texto. E vamos observar que, na verdade, não foi uma multiplicação, mas 2. Então, Mateus, por exemplo, no capítulo 14, versículo 13 e seguintes, e no capítulo 15, versículo 29 e seguintes, fala de 2 momentos em que houve a multiplicação dos pães. Lucas, João, Marcos, vão trazer para nós 2 abordagens a respeito da multiplicação dos pães. Uma delas vai falar que Jesus, depois de curar muitas pessoas, sai para o deserto. E ali, junto com os discípulos, em meditação, ele é cercado por milhares de pessoas, porque as curas, as atividades que ele havia realizado, dia a dia atraía mais e mais pessoas, mais gente interessada em receber alguma coisa de Jesus. E estando ali, ele não se negou a continuar dando assistência àquelas pessoas. E depois de um tempo, os discípulos dizem a ele: Senhor, é necessário que dispensemos essas pessoas, pois a noite chega e nós aqui no deserto não temos onde abrigá-los, onde alimentá-los. Então é necessário que eles se vão para encontrar um abrigo, encontrar alimento. E Jesus então teria dito a eles: vocês os alimentem. Ao que Felipe retruca: mas Senhor, como alimentá-los aqui? Nós só temos 200 denários. É muito pouco para comprar alimento para 5.000 pessoas. Então não temos como alimentá-los. E aí, então, Jesus vai perguntar a eles se eles tinham com eles algum alimento. Então, eles falam: nós temos 7 pães e 2 peixinhos. Alguém aqui entre nós tem esse alimento. Então, Jesus apanha esses alimentos, vai abençoá-los e vai partir e dividir com as pessoas. A segunda abordagem fala o seguinte: partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a eles grandes multidões,
que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos necessitados. E os lançaram aos pés de Jesus. E ele os curou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sadios, os cegos enxergando, glorificaram o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os discípulos lhe disseram: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. E eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco. Então, naturalmente, que o texto vai continuar, trazendo relato de outros eventos que vão ocorrer a partir daí. Então, as duas abordagens têm ligeiras diferenças e nos levam a pensar um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, ao que nós dissemos inicialmente, as pessoas tinham uma imagem errada de Jesus. A grande maioria imaginava que ele, sendo um descendente da tribo de Davi, seria um salvador do ponto de vista político-social. Seria alguém que assumiria o governo da Judéia e romperia com a dominação romana, com outras situações sociais bastante delicadas. Essa era a forma de pensar de Judas, e foi por isso que Judas entregou Jesus, na expectativa de que ele reagisse e uma revolução se desse. Então as pessoas não conseguiam perceber o papel de Jesus como sendo um mensageiro do amor, como sendo um instrumento de Deus para aclarar o entendimento da humanidade, acelerar o processo evolutivo, ajudar o homem a se libertar mais rapidamente dos interesses materiais, esses interesses que atrasam a caminhada do espírito, representados pelo apego, pelo orgulho, pela vaidade. Não entendiam. Então, muitos buscavam Jesus exatamente para serem assistidos em suas necessidades. Então, era, por exemplo, um que certa feita foi se queixar com Jesus, que o irmão não queria dividir a herança com ele. Jesus pergunta: mas o que eu tenho com isso? Uma questão puramente material. Eram aqueles que, portadores de enfermidades limitantes, como a lepra, por exemplo, que isolava o indivíduo da sociedade, queriam a restituição da saúde. E com a saúde, naturalmente, muitos deles queriam o retorno à vida de prazeres e ilusões. Então, isso era muito comum. Quando a gente percebe aqui que milhares de pessoas estavam ali, nesse ponto de vista, estavam aguardando algo do ponto de vista material. O irmão X, num dos seus livros, salvo engano, Pontos e Contos, vai fazer um relato a respeito dessa primeira multiplicação. Ele vai lembrar que, dentre aquelas pessoas que estavam ali, como diz o texto aqui, maravilhados, glorificando a Deus, existiam alguns fariseus que tinham essa ideia de Jesus político. Então, um deles aborda o mestre e começa a perguntar se ele estava no mundo para implantar um novo reino. Ele confirma. E como seria esse reino? E aí ele vai trazendo informações de um reino onde haveria fraternidade, onde o que tivesse dinheiro cuidaria do que não tivesse, onde o que tivesse cultura estaria preocupado em ensinar ao ignorante. Então ele vai apresentar para esse senhor
que representava os outros fariseus ali, um reino, não nos moldes da terra, nos moldes atuais, mas nos moldes da verdadeira fraternidade, no respeito ao direito do outro, da preocupação com o outro. Então, esse homem, seguido dos seus amigos, se vão blasfemando, criticando, injuriando. E muitos, com certeza, até que tenham sido curados naquele momento, devem ter feito o mesmo. Então, era comum, a partir do momento em que o indivíduo se visse livre das suas mazelas, aquelas peias que dificultavam a sua caminhada, ela imediatamente voltar à sua condição inicial, de vaidades, de orgulhos, de indiferença para com o próximo, não é? Então, apesar disso, Jesus curava e se preocupava com as criaturas. Então, uma coisa que a gente observa, quem busca Jesus com fé, confiança, sempre será atendido. Nas doenças, nas dificuldades materiais, pode ser até que não alcance o que pede, porque às vezes nós pedimos a solução de problemas financeiros, a solução de relacionamentos mal estruturados, mas com certeza Ele vai nos ajudar, trazendo, introjetando em nós vibrações de paz, de harmonia, pensamentos renovadores, vai nos, muitas vezes, conduzir a pegar um livro, lá no meio de dezenas, pegar um livro, abrir exatamente na página que nós necessitamos. Então, só para ilustrar, ontem, quando recebemos o convite para estarmos aqui, vamos procurar algumas obras para lermos. Então, 3 delas, ao serem apanhadas, estavam marcadas justamente nessa página. E não é um estudo que tenhamos feito recentemente. Então, a gente percebe nisso como a espiritualidade nos conduz. Nos conduz a pegar entre dezenas de livros aquele que vai nos ajudar naquele momento. Mas vão facilitar sempre? Não. Vai depender da circunstância. Se eu tenho um mês para preparar um estudo e deixo para a véspera, eu terei escolhido passar dificuldades. Não é? Pode acontecer que a véspera do meu estudo me surjam alguns empecilhos que me atrapalhem. Então, quando há boa vontade, quando há disposição de transformação, quando há uma manifestação de fé, de confiança, através da prece, nós seremos ouvidos, ainda que limitados em nossas qualidades, vamos dizer assim, em nossos valores, ainda que viciados nas determinadas conquistas do mundo material. Então, a espiritualidade jamais vai nos abandonar. É aquele caso da pessoa que está precisando, com urgência, de um atendimento médico, e o médico fala assim, olha, o meu colega fulano de tal é o ideal para o seu caso, mas acho que ele está em férias. Acho que você não vai conseguir porque está muito perto. E a pessoa liga e consegue para o dia seguinte. Então, olha que milagre, olha que coincidência, olha que sorte. Nada disso. A espiritualidade que representa Jesus, representa Deus ao nosso lado, está atenta às nossas necessidades, ao nosso merecimento e à nossa disposição de realizar o melhor. Então, essas pessoas estavam aos pés de Jesus e receberam a ajuda por compaixão. E essa compaixão se estende, porque ele percebe que essas pessoas estavam longe de casa, teriam que percorrer longas distâncias, um tempo maior ali, e não havia alimento. Então, embora tenhamos dito que Jesus tem por foco nossas necessidades espirituais, ele também está atento às nossas necessidades materiais. Então, e aí, na primeira abordagem, são os discípulos que se dirigem a ele. Senhor, essas pessoas estão com fome, o que nós vamos fazer? Vamos mandar embora. É uma postura muito comum entre nós. Antes que o problema surja, vamos dar um jeito de dispensar. Veja uma situação. Uma pessoa está num ponto de ônibus à noite e lá vem um senhor, lá longe, andando, trôpego, vestido com simplicidade. A pessoa pensa assim,
vai pedir dinheiro. E já se arma para falar, não tenho, não posso. E a pessoa vai chegando e bem próxima fala assim, por favor, me ajuda a identificar meu ônibus, porque eu não enxergo direito. Olha só, nós normalmente tomamos aquela atitude dos discípulos, antes que eles reclamem de fome, vamos mandar embora. Não vamos nos envolver nisso. Só que Jesus vai induzi-los a se empenharem na solução. Então ele fala, comprem, adquiram, arranjem pães para eles. Para quem estivesse ali, ia falar assim, mas que coisa, né? Ele sabe que a gente não tem condição, está cobrando da gente mais do que a gente pode fazer. Não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é fazer com que aquele que esteja em melhores condições se atentem para a necessidade do outro. Procurem soluções. Não é só com dinheiro que o nosso irmão busca ajuda, não é só pelo dinheiro. Ele muitas vezes quer uma orientação. Ele muitas vezes quer apenas contar uma historinha, desabafar e depois seguir o seu caminho. Certa feita lá no nosso grupo, nós temos lá, como tem aqui, um atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma instância em que as pessoas chegam e dialogam com o atendente. Apresentam suas angústias, suas aflições, vão ter uma orientação segura. Seja para encaminhamento ao receituário, que vai indicar o passe, seja na frequência de reuniões, de leituras. E havia uma orientação para que os atendidos, os assistidos, fossem mais objetivos na fala. Porque há pessoas que sentem tanta necessidade de falar que demoram meia hora, 40 minutos, se ficar 2 horas relatando seus problemas. Então, falava-se, alguém lá na introdução do trabalho falava, olha, procurem ser objetivos para que haja oportunidade de atender mais pessoas e tudo mais. E aí entra um senhor. Ele senta e se apresenta rapidamente e fala, conta alguma coisa e fala assim, eu só queria que alguém me ouvisse. E levanta e sai. Então, ele ficou preocupado com essa questão. Eu tenho pouco tempo, mas a minha necessidade é ser ouvido. Ele não estava nem tão preocupado com uma orientação, um encaminhamento do problema. Naquele momento, o que ele precisava é que alguém o escutasse. Não é? Então, é preciso tomar cuidado. Olha, o atendimento tem uma média de 15, 20 minutos, mas se o irmão precisar ficar mais 5 minutos, vamos ser fraternos. Vamos parar e pensar que, às vezes, esses 5 minutos vão fazer uma grande diferença na vida dele. Eu estou esperando o ônibus. Chega um ceguinho, olha, você me ajuda a localizar o meu ônibus? Tudo bem, mas se o meu chegar primeiro, outra pessoa te ajuda e pronto. E, às vezes, ficar ali com aquele irmão mais 2, 3 minutos vai nos livrar de situações difíceis. Aquela situação, né, de um jovem que aguardava o ônibus já à noite e perdeu. Acabou de atravessar a avenida, o ônibus estava virando a esquina. Ai, meu Deus, perdi o ônibus. Não tem problema, vem outro. Quando veio outro, ele embarca. Quando chega em determinado ponto, aquele ônibus de antes estava parado. Havia sido assaltado. Então, as pessoas na rua, todo mundo aflito, nervoso. Ou seja, o atraso, o perder aquele veículo, foi um recurso do mundo maior para resguardar aquela pessoa. Porque não se sabe como ela reagiria naquela situação. Não se sabe o estresse criado de passar por aquela experiência. Então, nós precisamos estar mais atentos ao outro para oferecer o melhor para ele. Dentro das nossas limitações, nós sempre teremos algo a oferecer. E a espiritualidade. Pode ser que o meu irmão encarnado não pôde me ouvir, mas eu não vou me desanimar. Porque a espiritualidade há de encaminhar recursos para me ajudar. Então, Jesus espera ali naquele momento que eles pensassem em alguma coisa. E a única coisa que eles puderam falar, olha, nós não podemos fazer nada. Não temos nada para oferecer, o dinheiro que nós temos é pouco, e sair daqui e procurar alimento longe não vai dar tempo. E nem traremos o suficiente. Então, Jesus, que já tinha a solução
gravada na sua consciência, ele fala, o que vocês têm aí? Ou seja, já que vocês não tiveram muita preocupação em pensar no que fazer, o que vocês podem oferecer? Olha como Jesus trabalha. Com o mínimo que nós tivermos para oferecer, ele trabalha. O que vocês têm para oferecer? Tem uma pessoa aqui que tem 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixes. Então traz aqui. E aí vai acontecer algo que vai ser motivo de muita discussão ao longo dos séculos, pelos grandes estudiosos do Evangelho. Quem é muito crédulo vai acreditar, olha, Jesus partiu o pão em 5.000 pedaços, todo mundo se alimentou, ficou satisfeito. Há aqueles que são cristãos, mas ficam na dúvida, porque não entendem como isso pode se processar. Não sabem como Jesus pode ter feito isso. E há os céticos, os que não acreditam em nada, e falam, isso é baboseira. Há vários trechos dentro do Evangelho que algumas pessoas se agarram a eles para negar Jesus, para negar a fé, para negar as coisas do Espírito. Porque simplesmente acham impossível alguém pegar um pedaço de pão e transformar em milhares de pedaços. Então, alguns estudiosos espíritas, nós temos o Taibá Schutel, por exemplo, que vai trazer um aprofundamento a respeito da manipulação dos fluidos. Então, a ciência reconhece que tudo no universo é força e energia, mas não sabe traduzir isso dentro do campo desses acontecimentos. São chamados de milagres pelos religiosos e fenômenos paranormais pelos não religiosos, mas não sabe explicar exatamente o que poderia acontecer. O Taibá Schutel, então, vai trazer para nós uma abordagem um pouco mais técnica, falando que realmente Jesus pode ter transformado um pedaço de pão em milhares de outros na manipulação dos fluidos. Mas, na maioria das vezes, o que os estudiosos da doutrina procuram analisar é o que está além disso. Porque já dissemos, né, a preocupação maior de Jesus não era a satisfação da fome física. Até porque, quando nós estamos muito envolvidos em alguma coisa, assistindo uma palestra, um filme, participando de algum evento esportivo, nós esquecemos da fome. Muitas vezes o jovem precisa da pressão da família para largar o computador, para largar o videogame e ir se alimentar. Alguns dias, um jovenzinho de 11, 12 anos foi parar no hospital por causa disso. É diabético, tem que ser rigoroso nos horários da alimentação e ficou no computador distraidamente. Quando percebeu, já estava tendo um processo inicial de um coma diabético. Então, a glicose caiu demais. Então, se nos acontece isso com frequência, às vezes estamos extremamente aborrecidos com alguma coisa, a fome some. Perdi o meu apetite. Com ansiedade muito grande, perdemos o apetite. Então, pode ter sido um momento em que as pessoas estavam tão envolvidas no processo da fala de Jesus, das curas, que nem se perceberam que estavam com fome. Não deram acordo da fome. Então, pode ser exatamente isso. Mas sempre, em todos os eventos em que encontramos Jesus, existe uma preocupação em trazer ensinamentos morais, ensinamentos que tragam progresso espiritual. Então, a Gênese, um dos livros de Kardec, vai abordar esse assunto e vai acrescentar a esse trecho do Evangelho outros tópicos. Um, por exemplo, que fala em pão do céu. Uma outra passagem que uma mulher cananeia teria se cercado de Jesus pedindo que curasse a filha. E ele, para testá-la, fala, mas você é uma mulher cananeia, eu sou judeu? E ela, então, vai dar uma demonstração de fé.
que não era tão comum entre os judeus. Ela vai falar a Jesus a respeito dessa convicção que ela tinha que ele podia curar a filha. Jesus fala, não é bom que demos pão aos cachorrinhos. E ela revida, mas os cachorrinhos comem do que sobra da mesa do seu Senhor. Então é um diálogo em que Jesus não está se negando a curar a menina, em auxiliar a mulher, mas está explorando a capacidade dessa mulher de crer, de buscar a cura, de fazer o que for possível para melhorar. Então, o Kardec e a espiritualidade vão abordar esses dois tópicos para nos mostrar a simbologia do pão. A alimentação daquela região é bastante simples. É o pão, o peixe, o vinho como a bebida. Então, era uma alimentação bastante frugal. Então, o pão era básico para a vida. E Jesus, então, aproveitando essa noção que nós temos da importância do pão na alimentação, ele vai falar de um pão de maior significado. Ele fala, eu sou o pão da vida. Então, ele fala da importância de valorizar o pão. Ele fala do pão do céu. E ele retoma a passagem de Moisés no deserto, com milhares de pessoas voltando para a terra prometida, onde faltava o alimento e o maná do céu. Era uma substância que aparecia nas barrancas, no percurso que eles faziam, e que servia de alimento. Então, ele chama de pão do céu. Então, o Kardec e a espiritualidade vão trazer para nós essa abordagem do significado do pão nessa passagem. Mas, voltando a essa questão dos tópicos. Então, a necessidade dos discípulos se preocuparem com o pão que alimentaria aquelas pessoas. É como se ele dissesse, eu estou aqui para prepará-los para assumirem o meu lugar. Em breve serão vocês a distribuírem o pão da vida a essas pessoas. Vocês têm que estar preparados para identificar a necessidade do outro, para se comprometerem com o auxílio ao outro, para procurar saber que recursos vocês têm para ajudar o outro. Então, voltando para esse texto que nós lemos na íntegra, nós vamos verificar o seguinte, partindo Jesus dali, salvo engano, ele estava saindo da Betesda e se dirigindo a um outro lugar. Então, isso sempre nos lembra que Jesus trabalhava intensamente, indo de um lado a outro, procurando estar entre as pessoas necessitadas, divulgando os seus ensinamentos através da palavra e do exemplo. Então, ele passando por ali, ele chega ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago muito importante para a economia daquela região, normalmente chamado de mar. Então, ele naquele lugar, ele sobe ao monte. É uma outra fala simbólica. Jesus normalmente sobe a um monte, ou seja, ele se coloca um pouco mais alto. E outro detalhe, assenta-se. Segundo os estudiosos daquela cultura, o assentar-se é disponibilizar-se para o outro. É ensinar no nível do outro. Então, olhos nos olhos. Nós hoje temos essa postura. Vamos pregar, vamos dar uma aula na escola, nós ficamos em posição de destaque em pé. As nossas escolas, até alguns anos atrás, tinham um tablado, onde o professor ficava em destaque, conseguindo visualizar todo o ambiente. Jesus usava a técnica daquela região, do sentar-se, do achegar-se ao discípulo. Então, ele assenta-se e, normalmente, os discípulos estão à volta dele. São os primeiros a serem alcançados pelos seus ensinamentos. E aí a multidão se aproxima. É aquela multidão que vinha ouvindo falar das curas, a multidão que vem em busca de ajuda. E ele não se nega a socorrê-los. Mais para frente, o texto nos fala. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse:
tenho compaixão da multidão. É uma fala que nós devemos guardar e sempre lembrar nos nossos momentos mais difíceis. Jesus tem compaixão da multidão. E o que é a multidão? A multidão é um grupo enorme de pessoas. Se nós formos, parece que hoje tem futebol, nós formos lá ao campo, Mineirão ou outro que seja, nós vamos encontrar milhares de pessoas. E ali teremos pessoas das mais diversas raças, das mais diversas ideologias políticas, das mais diversas ideologias religiosas. Pessoas do bem, pessoas neutras, pessoas do mal. Então, a multidão é isso, é um aglomerado de almas em conflito, almas em aprendizado, almas atormentadas, almas carentes de amparo. E a misericórdia de Jesus, ela abarca a multidão, não seleciona. Eu tenho misericórdia com este porque ele crê em mim. Aquele outro é de outro segmento religioso, então ele siga. O líder dele, a igreja dele, não. Dissemos aqui outro dia, uma casa espírita como essa, que tem a cesta básica para os assistidos, que tem a assistência no sábado de manhã para os irmãos de rua, não seleciona lá na porta pela religião que professam. Ou elimina os que são ainda indiferentes a uma religião. Não. Então, a misericórdia de Jesus é algo que ele quer que nós tenhamos também. Que seja imorredora, que seja tão grande e capaz de abraçar a quem está carente no momento. Então ele fala que tem compaixão e preocupação com aquela multidão. E ele quer que a multidão saia dali equilibrada, harmonizada, sem risco de passarem por dificuldades pelo caminho. Com certeza, nós no início aqui pedimos um amparo da espiritualidade maior, para nós, para os nossos irmãos invisíveis. A expectativa desses irmãos superiores é que nós saiamos daqui fortalecidos, que não venhamos a desfalecer na próxima esquina mediante as nossas angústias. Eu estava lá dentro, estava tão serena, eu esqueci dos meus problemas. Chega aqui fora, olha aí, tudo de volta na minha cabeça. Não, olha, os problemas não desapareceram, mas a minha resistência a eles com certeza aumentou. É isso que eu tenho que acreditar. Jesus me alimentou aqui. Era uma migalha de pão, mas uma migalha com potencial energético fabuloso. Uma significação imensa, não é? Então ele fala, não gostaria que eles desfalecessem pelo caminho. E os discípulos então disseram, de onde nos viria neste deserto tantos pães para saciar tal multidão? A humanidade está evoluindo. A gente pensa que não, mas está. Nós estamos aí na iminência de uma transformação no planeta. Vamos dizer assim, no perfil, na personalidade da humanidade terrestre. Estamos começando a deixar a condição de mundo de provas e expiações para começarmos a caminhar lentamente na condição de mundos regeneradores. Demandaremos um tempo enorme para vencermos as nossas más tendências, nossas mazelas. Mas estamos começando essa caminhada, não é? Então, mais do que nunca, nós estamos precisando de acreditar no amparo do mundo maior. Mais do que nunca, nós estamos precisando nos fortalecer nos nossos propósitos de melhoria e de ter a consciência que cada um está no planeta para evoluir, sim, mas para ajudar a evolução do outro. Que ninguém vai conseguir passar por uma terra renovada sozinho. Olha, todos os habitantes do planeta Terra vão ser degradados. Só eu ficarei aqui. E vai me adiantar alguma coisa? Ficar num planeta sozinho? Se cada um de nós depende do outro para uma série de coisas?
se o outro depende de nós para uma série de outras coisas? Então, nós temos que caminhar juntos. E temos que ter essa preocupação. Eu desejo o melhor para mim e para minha família. Mas a família do outro também. Tem uma historinha que surgiu há pouco tempo, que uma jovem publicou uma imagem e fala que a mãe dela, quando ela era criança, ela tinha alguns irmãos, né, várias crianças, então quando saía a mãe dava a mão para eles e falava, ninguém solta a mão de ninguém. Então aquela coisa, né, uma mãe com 4, 5 filhos, se todo mundo tiver pegadinho ao outro, ninguém desaparece, ninguém corre perigo. Então é uma frase com significado muito bacana. Ninguém solte a mão de ninguém. Nós estamos caminhando para uma terra melhorada, mas se o nosso irmão caiu, vamos voltar e pegar. Foi mostrado um tempo atrás uma cena tocante. Normalmente numa corrida, numa maratona, num evento esportivo, cada um para si, Deus para todos. É assim que pensam. A ideia é vencer o outro. Então vamos correr e eu quero chegar primeiro e ganhar o prêmio. E era uma corrida de jovens com a síndrome de Down. Eles começam a correr, de repente um cai. Todos pararam. Foram até o amiguinho que caíram, ajudaram a levantar e dali para frente seguiram dando a mão a ele. Então é uma lição maravilhosa. Aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Então o que Jesus pede aqui, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos dar as mãos e acolher esses que passam necessidade. Eles têm uma fome aí que nós precisamos saciar, não é? E aí aquela pergunta, quantos pães tendes? O que você tem para oferecer? Estamos repetindo, retomando. O que você tem para oferecer? Olha, eu não tenho muito tempo. Eu trabalho manhã, tarde, noite, mas uma hora, lá no final da semana, eu posso vir à casa espírita. Eu não tenho muito tempo, mas de 2 em 2 semanas, eu sou enfermeira, enfermeiro, eu posso dar assistência aos irmãos de rua, cortando as unhas, o cabelo. É o que eu tenho para oferecer. E me esforçar para ter mais. Aprender com Jesus que eu posso multiplicar o único pão que eu tenho. Então, alguém fala assim, olha, se eu tenho um pão e meu irmão não tem nenhum, nós 2 temos meio pão. Não, vou comer sozinho. Né? Vou pôr tudo na boca, vou entalar, porque senão ele vai me pedir um pedaço. É a nossa postura do homem velho, egoísta, né? Ele quer sobreviver à custa do outro. Então, lembrando que nós estamos numa caminhada coletiva. E aquela multidão não era problema só de Jesus, era problema dos discípulos. Que um dia os discípulos estariam diante de uma multidão carente de recursos e precisavam fazer alguma coisa. Depois que Jesus volta ao mundo espiritual, eles entenderam isto e começa o trabalho. Fundaram a Casa do Caminho, com Pedro à frente. Na Casa do Caminho, eles começaram dando assistência material. É o pão, é a roupa, é o tratamento para as enfermidades. Daí a pouco Pedro parou e pensou, não é só isso. É preciso dar a eles o pão espiritual. Então ele começa a pregar o evangelho e prepara alguns dos assistidos para também fazer esse trabalho. Então Estevão, que foi apedrejado até a morte por Paulo de Tarso, foi um desses pacientes da Casa do Caminho, que tão logo se sentiu melhorado, empunhou o evangelho e pregava com um amor incrível. Então, o que Estevão tinha no início? Em princípio, nada. Era alguém extremamente ferido à porta da morte. Depois, ele tinha algum embasamento cultural, mas o que ele recebe dos discípulos, ele multiplica. Então, aqui nós estamos falando de multiplicação dos pães, na expectativa de chegar na multiplicação dos nossos valores. Na multiplicação do que nós temos de melhor para o outro. Num seminário, por exemplo, vamos dizer lá, um curso de geografia, um curso de física, de química. Num seminário, um salão como esse, com dezenas de pessoas, recebem informação. Ao final, elas saem dali com a incumbência de passar à frente esse ensinamento.
O que vai acontecer? São 100 pessoas, cada uma delas estará empenhada em passar para mais algumas. Daí a pouco são milhares. Então, a multiplicação que mais interessa a Jesus, que ele quer motivar os seus discípulos a fazerem, é a multiplicação dos bons sentimentos. É a multiplicação das boas orientações. Bom, então, para chegar ao final do texto, então mandou que a multidão se assentasse no chão. Interessante, né? Nós chegamos aqui na casa no sábado de manhã, os irmãos estão lá na rua, daí a pouco eles entram e se assentam para ouvirem alguma coisa a respeito do Evangelho, antes de seguirem para as assistências mais materiais, do ponto de vista da necessidade imediata deles. Mas antes, nós os convidamos a assentarem. Ou seja, aserene-se, acalme-se e se abra para o ensinamento. Então, quantos desses irmãos passam por modificações maravilhosas? Nós podemos não perceber nessa encarnação, mas muitas vezes recebemos nas reuniões mediúnicas entidades que se manifestam trazendo testemunho. Fala, olha, eu vim aqui com fome, escorraçado pelo mundo, e alguém aqui me acolheu. Ah, nessa casa que eu ganhava um prato de sopa. Ah, foi aqui que me deram uma roupa, me deram atenção, me ouviram. E ali ele vai mostrar que lá no plano espiritual, ele já está mais desperto, mais consciente, buscando um outro caminho. Por quê? Aquele que o acolheu aqui, multiplicou o pão que Jesus deixou. Não é? Então ele pede que a multidão se assente. Vamos serenar, vamos acalmar. Eu vou atender a todos. Calma, porque minha energia de amor chegará a cada coração. E eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então foram satisfeitos nas suas necessidades materiais, mas principalmente nas suas necessidades espirituais. Pode ser que muitos tenham saído dali sem entender isso, mas levaram em si uma migalha de compreensão, de carinho, de atenção. Na hora certa, fazem como esses irmãos que se manifestam. Ah, mas já desencarnou, mas está valendo para ele, lá no plano espiritual, a acolhida que ele teve aqui. Uma palavra amiga. Aquele dia que ele bateu a porta e que ninguém queria abrir, mas que saiu de lá um companheiro e entregou para ele um pão e falou, ô meu irmão. Basta falar, ô meu irmão, para dar a ele um conforto enorme. Ele se sente marginalizado, desprezado, humilhado. Então, quando Jesus traz para nós, ou quando o Evangelho traz para nós essa passagem, não está querendo que nós nos preocupemos com a parte, vamos dizer assim, da física. Processou-se ou não a multiplicação? A matéria foi distendida ou não? Ah, vamos ficar preocupados com as respostas da ciência e vamos negligenciar o mais importante. Jesus espera que nós multipliquemos as benesses que nós recebemos. O amparo que Ele nos dá hoje, que nós possamos transformar em atenção, em carinho aos nossos irmãos do caminho. Que Ele seja com silêncio na hora certa, porque às vezes é preferível calar do que responder. Que seja com um sorriso amigo. Que seja com uma palavra de incentivo. Força, foco e fé. Às vezes a pessoa escreve só isso. E o outro olha e realmente ele interioriza. Então que multipliquemos sim, em nós as esperanças, em nós a confiança de que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. E ao longo da nossa caminhada, o que nós pudermos de bom e de melhor para os irmãos do caminho. Paz e alegria a todos.